Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 13. O tema da mensagem é este: um pedido urgente pelo Espírito Santo. Diz o texto sagrado: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Obrigado, pode ocupar o seu assento. O contexto deste versículo único que acabamos de ler está justamente no capítulo 11, versículo de número 1, quando os discípulos contemplaram, ao longo dos anos que caminharam com o Senhor, viram a vida transbordante que Jesus vivia de oração, via o contato que ele tinha primoroso e íntimo com o Pai, e viu que Jesus orava de forma eficaz, uma oração íntima, uma oração eficaz, que sempre tinha resposta da parte do Pai eterno. E agora, vendo isso, eles olham para Jesus e fazem um pedido para ele: Senhor, ensina-nos a orar também. Veja, eu fico assim simplesmente maravilhado, porque eles poderiam pedir para Jesus muitas coisas, sendo que Jesus operou milagres e maravilhas sem número. A própria Bíblia diz que fosse enumerar todas as obras milagrosas que Jesus fez, nem todos os livros do mundo poderiam conter os registros. Mas pasmem, o que eles pedem para Jesus é isso: nos ensina a orar, mostrando para nós a importância de uma vida de oração. E Jesus então começa a ensinar eles falando sobre a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, na verdade, não é na mente do Senhor, passar aqui para a igreja, não é uma oração para a gente ficar repetindo toda hora, como se fosse uma reza, tá? Não é. Embora nós temos a liturgia de sempre abrir o culto com o Pai Nosso, mas e não estou dizendo que é errado fazer isso, claro que não, mas Jesus não deu a oração do Pai Nosso como uma reza para a gente ficar repetindo essa oração várias vezes ao dia. Isso não é bom, ok? Ele mesmo ensinou que não era bom você ficar fazendo palavras de repetição. Mas então por que ele deu a oração do Pai Nosso? É uma oração modelo. Quando ele dá o Pai Nosso, ele coloca os pontos daquilo que nós devemos orar, ok? Aí ele, depois que ele fala da oração do Pai Nosso, nos ensinando, né, os pontos que devemos orar, enfim, santificar o nome de Deus, não orar pelas nossas necessidades, orar pelo perdão, liberar perdão, enfim, você já conhece. Agora ele conta uma parábola, que vai do versículo 5 ao versículo de número 8. Ele conta uma parábola de um homem. Um homem recebe um viajante, um amigo na sua casa e não tem um alimento para pôr na mesa, não tem um pão para pôr à mesa. Então esses dois amigos estão indo agora a um terceiro amigo, só que era tarde, era justamente tarde o horário. E aí o que acontece? Ele bate na porta, era meia-noite, diz o texto, ele bate na porta e aí o texto diz: se ele não atender por ser o seu amigo, vai atender por causa da importunação. Logo, segunda coisa que Jesus nos ensina sobre oração: a perseverança. Nós devemos orar a Deus. Primeiro, Deus nos deu um modelo pelo qual nós devemos orar. Segundo, ele falou que esta oração tem que ser perseverante. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar sem desfalecer. O que é orar sem desfalecer? Nunca perder o ânimo na oração. E ele está dizendo, se Deus não atender porque nós somos amigos dele, Jesus falou, né, que somos seus amigos, vai atender por causa da nossa perseverança. Já pensou? E aí ele diz: você pede, pedir, dá-se-vos-á, buscar, encontrarei, bater, abrir-se-vos-á. O que pede, recebe, que busca, encontra, que bate, se abre.
Ali a forma no grego como está ali o verbo é no presente do indicativo, que significa você pede e continua pedindo, você busca e continua buscando, e você bate e continua batendo até que a porta abra. Ok? Aí ele diz aqui agora, falando, ele dá um exemplo, né? Porque qual é o pai? Aí ele diz, né? Qual é dentre vós que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra, e se pedir um peixe, lhe dará uma serpente, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Aí Jesus, então, está falando, aí diz o verso 13, a parte A, né? Aí Jesus aponta para eles e diz, vocês sendo maus, sabei das boas dádivas aos vossos filhos. Então eu começo a trabalhar a mensagem primeiro nesse ponto aqui, ok? Sendo maus, olha o que Jesus diz daqueles discípulos, sendo vós maus. E isso é um retrato de toda a humanidade. Escute, após o pecado de Adão, como nós nos chamamos, o pecado original, todos os seres humanos herdam a natureza caída e corrupta. Todos os seres humanos. A partir do momento que a pessoa ela vem ao mundo, ela já nasce com a natureza caída, tendenciosa, inclinada ao pecado. Olha que coisa terrível que é. Salmo 14, o 2 e o 3, diz assim, ó, o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, os seres humanos, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Só que o texto diz, desviaram-se todos, perceba, todos se desviaram, sem exceção, e juntamente se fizeram impuros, não há quem faça o bem, não há sequer um. Olha só o que diz o texto, não existe um ser humano que faça o bem, no sentido de nunca ter falhado. Por quê? Porque o ser humano tem uma natureza caída. E em Gênesis 8, 21, está escrito, a imaginação ou os pensamentos do coração, ou os planos, né, do coração do homem, é má desde a sua meninice, ou seja, desde muito cedo, a vida pecaminosa aflora, torna-se visível a todos. Você pode ver, né, sempre digo aqui, você pega uma criança que ela vai começando a desenvolver a vida, o entendimento, aí você fala, não mexe, não pegue, e ela vai lá e pega, aí você dá um tapinha na mão, ela vai e faz de novo. Natureza caída, corrupta, então já desde muito cedo, a pessoa já nasce com a natureza pecaminosa. E isso é tão terrível, meus irmãos, a natureza caída, melhor dizendo, eu gosto de dizer assim. Olha o que a Bíblia diz sobre o coração do homem. O coração do ser humano é enganoso e perverso, mais do que todas as coisas. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que a pior coisa que existe é o coração do ser humano. É isso que a Bíblia diz. Ele é perverso, ele é corrupto, ele está impregnado de maldade. Jeremias 17, 9. Olha o estado do coração do ser humano. E o problema disso, qual que é, se o coração do homem é mau? É porque o próprio Jesus falou em Marcos 7, 21, atente para isso. Jesus falou assim, ó, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, que é o amor ao dinheiro, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Meu Deus, todos esses males procedem de dentro do coração e contaminam o homem. Então veja que mundo de iniquidade está dentro de um ser humano irregenerado, de uma pessoa que ainda não teve um encontro com Deus e não teve uma nova vida em Cristo Jesus. Então veja, tudo que é ruim, tudo que é mal, emana do coração de um homem caído. Então por que você vê a maldade imperando na terra? Primeiro, porque o homem é caído. Segundo, porque existe Satanás que também usa o homem. O homem por si só já é mau. Agora imagine o homem mau sendo instrumentalizado pelo próprio mal.
que é o diabo e os seus demônios. Então só aumenta essa terrível maldade, até porque não existe campo neutro. Ou uma pessoa é de Deus ou ela é do diabo. Ou ela é perdida ou ela é salva. Ou ela é pecadora ou ela é santa. Não existe meio termo. Jesus falou, quem comigo não ajunta, espalhe. Então não existe, falar, eu não sou nem do um nem do outro, eu estou em cima do muro. Não existe. A partir do momento que você declara fidelidade a Deus, você está verdadeiramente declarando que o Satanás é teu inimigo. Os demônios, glória a Deus. Glória a Deus. E quando as pessoas rejeitam a Deus, automaticamente elas estão dizendo, o inimigo é meu aliado, eu sou aliado do inimigo. É terrível isso, não? Mas enfim, agora perceba só, por causa dessa decadência deplorável, que o Senhor, Deus, fez uma grande promessa. E eu vou citar aqui, Ezequiel 36, o 26, o 27. Deus falou, e eu trocarei o coração deles. Tirarei o coração, darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra, aquele coração que não se inclina a obedecer, que não faz a vontade de Deus, esse coração de pedra que não gosta das coisas espirituais, que prioriza as carnais, esse coração de pedra. E eu vos darei um coração de carne. O que é isso? Um coração que se inclina a obedecer, a fazer a vontade de Deus. Aí o verso 27, e porei dentro de vós, aqui o meu Espírito é o Espírito Santo. Essa tradução aqui falhou de não colocar a letra maiúscula. Então, e porei dentro de vós o meu Espírito, porque é o Espírito que gera em nós uma nova vida. Louvado seja Deus. E agora veja, quando o Senhor, Ele troca o nosso coração, em que momento que o nosso coração ele precisa ser trocado? Escute, o coração do ser humano, Deus não reforma, Deus dá outro. É por isso que é um novo nascimento. Está escrito que hoje, tanto em Romanos 2,29 como Colossenses 2,11, esse eu só cito, a Bíblia diz que nós passamos por um mistério chamado circuncisão de Cristo, que é a circuncisão espiritual. Escute isso, preste atenção. O que é a circuncisão? Deus deu o pacto da circuncisão para Abraão, dizendo para ele, todo o homem que nascer na sua casa, você vai tirar a pele do órgão genital masculino, que hoje chamamos a operação da fimose. Aquela pele é uma pele que junta sujeira. Então Deus estava dizendo para Abraão, eu não quero nada no meu povo que o contamine, eu não quero nada no meu povo que sujem eles. Só que hoje, esta circuncisão não é feita mais no corpo humano. Esta circuncisão não é feita no físico. Esta circuncisão é feita no coração e é feita de forma espiritual. O Espírito Santo pega a palavra, que é a sua espada, toda a obra consumada de Cristo, ele pega a sua espada e ele vai lá no coração, aquele coração enganoso, aquele coração terrível, tenebroso, e não fica me olhando assim, que o teu coração era assim também. Aí o Espírito Santo pega a palavra e aquela pele espiritual no coração que ajuntava toda essa sujeira, ele pega e clac. Quando o Espírito Santo, debacachai, ele opera a circuncisão de Cristo, acaba os vícios. A pessoa vence os vícios, a pessoa vence a maledicência, a pessoa, enfim, ela vence por quê? Porque agora ela não é dominada mais pelo velho homem, ela recebeu uma nova natureza, ele é filho de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E eu estou aplicando isso porque está no texto, ok? Mas a ênfase da mensagem hoje não está aí. Agora Jesus diz, escute, então todo o ser humano precisa de regeneração. Ele precisa receber a palavra e deixar que o Espírito Santo lhe transforme, faça dele um novo homem, uma nova mulher. Aleluia. Agora Jesus está dizendo que mesmo sendo maus, eles sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Isso é simplesmente impressionante. Por que impressionante? Mesmo o ser humano caído,
ainda tem alguns traços da bondade e generosidade de Deus. Por que que você vê um homem com um mundo de iniquidade dentro dele? Eu estou falando um homem irregenerado, sem Jesus, sem a fé em Cristo. Por que que ainda você vê, por exemplo, nesses tempos que aconteceu aí de tragédias, como aconteceu no Rio Grande do Sul, você vê uma mobilização geral das pessoas, você não vê? E não só dos crentes, não, você vê mobilização de todas as pessoas, mesmo que não tenha fé em Deus, que não tem Deus no coração, até pessoas que se chamam ateus, né, que não crê em Deus, entende? Então, por quê? Porque mesmo o ser humano, caído do jeito que está, ainda tem alguns traços de bondade e generosidade de Deus dentro dele. Isso é algo tremendo, por quê? Porque o nosso Deus, isso aponta para quê? Para um Deus que é dadivoso, que gosta de dar boas coisas. É por isso que em Tiago, capítulo 1, versículo 17, está escrito: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes. Então, o nosso Deus é um Deus presenteador. Veja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Ele deu o mais precioso que tinha, que era o seu Filho, para a salvação dos crentes. Agora, para os crentes salvos, olha só o que esse Pai Celestial está prometendo. Porque a maior necessidade do ser humano antes da salvação é Cristo. Depois da salvação, o Espírito Santo. Então escute isso, que é uma coisa tremenda. E aqui que vai correr esta mensagem. O nosso Deus, Ele sempre dá o melhor, o bom e o perfeito. Eu vou repetir isso aqui, hein? Deus, Ele só dá o melhor, o bom e o perfeito. Deus não dá nada pela metade, Deus não dá nada estragado, Deus não dá nada faltando. Isso, nós deveríamos entregar a nossa vida como um presente para Deus. Ah, vocês estão aqui, Não dá nada pela metade não, filho, se entrega por inteiro ao Senhor, se doa por inteiro. Agora entenda só que coisa é tremenda nesse texto. Agora ele está fazendo essa comparação. Jesus está falando, se vocês, sendo maus, sabem, por ter os traços, né, de generosidade e bondade do Pai, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Veja, se o filho pedir pedra, se o filho pedir pão, o pai vai dar pedra? Claro que não, o pai vai lá e vai dar pão. Ou seja, ele sabe dar boas coisas. Jesus está ensinando isso. Agora ele está dizendo, quanto mais, esse quanto mais, ele está dizendo, não tem nem comparação. Então Jesus está colocando aqui, está querendo mostrar, para dimensionar, a respeito, eles não estão pedindo para ensinar, para que Jesus ensine eles a orar. Jesus está traçando aqui o mistério, esse é o contexto, e o que ele está nos ensinando, o que nós devemos pedir, ok? Olha só que coisa, como orar e o que devemos pedir em oração. Oh, glória a Deus. Agora, Jesus nos ensina, primeiro, né, deixa eu ler o texto, a parte B, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aqueles que lhes pedirem. Jesus nos ensina que a maior dádiva que os seus discípulos precisam e que o Pai anseia dar é a pessoa do Espírito Santo, é manifestar o Espírito Santo sobre a nossa vida. Agora escute isso aqui que é muito forte. O Espírito Santo satisfaz todas as nossas necessidades espirituais. Vou repetir isso. O Espírito Santo satisfaz todas as nossas necessidades espirituais. Ele não deixa a lacuna vazia. Outra coisa, isso aqui é digno de nota. O Espírito Santo é a fonte de tudo que é bom. Eita, vou repetir esse também. O Espírito Santo é a fonte de tudo que é bom. Por que Jesus ensina que os discípulos peçam do Espírito Santo ao Pai, e o Pai dará, Ele anseia dar o Espírito? Primeiro, já falei aí, Ele satisfaz todas as necessidades espirituais. Segundo, Ele é a fonte de tudo que é bom. Então, se eu peço pelo Espírito Santo, ou seja, junto com a presença e o mover e o derramar dele,
Ele vai me suprir todas as minhas necessidades espirituais e aquilo que é bom da parte de Deus vai me ser fornecido. Jesus nos diz aqui nesse texto: peçam pelo Espírito Santo ao Pai. Essa palavra pedirem aqui, no caso, é o verbo no grego aitel. Olha o significado, gente. Significa implorar. O que é implorar? É alguém que está rogando. É suplicar. Súplica significa pedir de maneira humilde e intensa. É você colocar intensidade naquilo que você está pedindo. E tem um sentido de alguém que está numa necessidade tão grande que chega a estar a mendigar. É alguém que está num estado de mendigo e está tão necessitado que ele implora: me dá, me dá, me dá, eu preciso, me dá. Olha que situação. E ainda mais, essa palavra significa desejar ardentemente, pedir para si próprio. Irmão, vamos dizer a verdade. Qual tem sido a nossa intensidade na oração em implorar a Deus pelo derramar do Espírito Santo? É uma pergunta. Jesus está dizendo: vocês pedirem ao Pai. Veja, o Pai é dadivoso. Se vocês pedirem ao Pai, Ele anseia dar o Espírito Santo. Porque se você pede pelo Espírito Santo, as outras coisas só vai ser uma consequência. Ele vai entregar tudo aquilo que você necessita. Então Jesus está pontuando aqui a grandeza da resposta do Pai nesse pedido, ok? E nós pedimos pela presença dEle. Escute, nós choramos. Às vezes você quer algo pela sua família, e não estou dizendo que está errado, tá? Claro que não. Mas você ora e chora: Deus, eu preciso de uma provisão. Você chora, eu também choro, pedindo pela cura, pedindo por uma porta aberta em necessidade. Choramos ou não? Quando você está em uma dificuldade, que você quer sair daquilo, choramos ou não choramos pedindo para Deus? Agora Deus pergunta para nós: quando que nós paramos para chorar, para implorar pela presença do Espírito Santo? Qual é a nossa intensidade em orar ao Pai pelaquilo que para o cristão, ok? Para o cristão, aquilo que é mais valioso, mais precioso para ele, imprescindível, que é o Espírito de Deus, no sentido aqui do derramado Espírito, porque todo crente que recebe a palavra, nasce de novo, o Espírito Santo habita nele, é claro, mas aqui ele está falando de um fluir, um derramar do Espírito Santo. Eu quero nesta noite encorajar aos meus irmãos, encorajar cada irmão que aqui está, a partir de hoje, colocar o Espírito Santo como prioridade daquilo que você vai pedir ao Pai. Não houve uma grande manifestação aqui, como realmente eu esperava, mas creio que Deus vai mudar a nossa mentalidade e vai nos ensinar verdadeiramente que, acima da necessidade financeira, acima da necessidade familiar, acima das necessidades dessa vida, nós temos uma maior necessidade, que é pela presença do doce e amado Espírito Santo. Aleluia. Quando falamos da pessoa do Espírito Santo, isso não tem como falar do nosso Deus, e não tem como não pronunciar o nome do Senhor, se referir ao Pai, ou ao Filho, ou ao Espírito Santo, sem que o nosso interior pegue fogo. O dia que você falar do nome de Deus, do nome de Jesus, do Espírito Santo, sem o seu coração queimar, há uma necessidade de ser renovado na sua vida cristã. Se nós ouvimos o nome do Senhor, e isso já não mais aquece os nossos corações, isso é um grande indicativo que estamos precisando colocar Deus como nossa prioridade, porque Ele já não é mais. Então eu entendo que Jesus está nos ensinando aqui o que tem que ser prioritário para a igreja, o que tem que ser prioritário para o cristão. Acima de qualquer pedido, o maior pedido do cristão deve ser esse: derrama o teu Espírito, me envolve com a presença do teu Espírito, me enche com o Espírito de Deus. Quantos querem viver uma experiência ainda maior com a presença do Espírito Santo? Adore a Deus por alguns segundos.
Xeremasi entre calabaia. Terá comante cova sobre que le fácia. Escute, isso aqui vocês já ouviram em determinadas ministrações, mas nunca é demais pela importância do que digo. A oração e a provisão do Espírito de Deus estão interligadas. Você pode ver isso em Filipenses 1,19, quando Paulo fala: através da vossa oração me resultará no socorro do Espírito Santo. Então ele conectou a oração com a provisão. Ali socorro é provisão, melhor dizendo, né? Então ele conectou. A partir do momento que a oração começa a subir, a provisão do Espírito começa a descer. Cada vez que você coloque a boca no pó e ora, aleluia, esta oração está conectada, interligada com a provisão do Espírito Santo. Nunca ore sem esperar uma grande provisão do Espírito de Deus para a sua vida. O que é provisão? É aquilo que você tem sobrando. É aquilo que você tem em fartura, isso se chama provisão. Agora eu pergunto, na dispensa, vamos assim, por assim dizer, na dispensa do Espírito Santo, falta alguma coisa? Imagine o tamanho da dispensa do Espírito Santo. Então, quando você ora ao Deus Todo-Poderoso, você começa a acessar essas gloriosas provisões do Senhor. E eu posso dizer para vocês, o Senhor, Ele não dá de conta-gota. É por isso que a Bíblia diz: derramarei. Derramar significa despejar, tirar um impedimento e fazer que desça com tudo. Aleluia, estou profetizando e você nem pegou. É isso que Deus vai fazer. Deus vai tirar todo o bloqueio da tua vida que está te impedindo de ter uma vida profunda no Espírito de Deus. Olha que coisa tremenda. Como que o Senhor Jesus iniciou o seu ministério de poder aqui na terra? Como? Está escrito em Lucas 3, 21 e 22, orando ele no dia do seu batismo, os céus se rasgam e o Espírito desce. E agora ele é ungido pelo Pai, pelo Espírito. Está escrito isso em Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi ungido com Espírito. Aí Lucas 4, verso 1, o texto diz, e ele guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Em Lucas 4, 14, e ele na virtude, no poder do Espírito, saiu do deserto. Ele vai para a sinagoga, um pequeno templo, podemos dizer isso, e ele é dado o livro para ele ler de Isaías. Ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor Deus me ungiu para pregar, curar, libertar. Então Jesus, veja, ele tinha um envolvimento profundo com o Espírito Santo. Um dia os homens questionaram pelo qual poder ele expulsava demônios. Ele falou: se eu expulso demônios pelo Espírito Santo, consequentemente é chegado a vocês o reino dos céus. Até para se alegrar, vocês conhecem isso, até para se alegrar, Jesus se alegrou no Espírito. Lucas 10 e 21 ali, ele falou: se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E na mesma hora o texto diz, ali a palavra agaliao, né, quando fala alegrou-se, é uma alegria extrema, um jorrar de alegria. Porque eu já falei aqui também, no grego tem pelo menos, tá? 3 palavras que falam de alegria: hará, hairo e agaliao. Essa primeira hara é uma alegria, aquela alegria, tá? A satisfação. O hairo já é um transbordar. Agora agaliao, que está ali, é um jorrar de alegria, é uma coisa que borbulha, que vai nas alturas. É uma alegria celestial. Então Jesus, ele até mesmo para se alegrar, ele se alegrou no Espírito Santo. Detalhe, Jesus, quando ele se entregou na cruz do Calvário, está escrito em Hebreus 9,14, está escrito, pelo Espírito eterno, ele se entregou. Como que ele ressuscitou dentre os mortos? Pelo poder do Espírito. Ele depois deu mandamentos para os apóstolos, como? Pelo Espírito Santo. Então Jesus, desde da sua concepção no ventre de Maria, o Espírito desceu lá. Então você veja que se o próprio Filho de Deus
teve toda a sua vida marcada pela presença do Espírito. Será que isso não é um indicativo para nós que a nossa vida tem que ser do começo ao fim marcada pelo Espírito Santo? Será que isso não é uma mensagem do Filho de Deus para nós, dizendo: olha, eu sou Jesus, né, o homem perfeito, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Ele foi o homem mais cheio do Espírito Santo, e ele é o nosso modelo de fé, ele é o nosso modelo de vida, ele é o nosso exemplo supremo. Então nós olhamos para Jesus, um homem plenamente cheio do Espírito, e é isso que nós devemos buscar. Essa é a vida que nós devemos viver. Não podemos aceitar nada menos do que uma vida cheia do Espírito Santo. Agora veja, em Atos capítulo 4, a igreja tinha uma necessidade grande, grande mesmo, e urgente. E qual foi a resposta de Deus à oração que eles fizeram naquela necessidade? Está escrito a resposta em Atos 4:31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Só que o que me chama a atenção, que a palavra orando, a palavra grega aqui em Atos 4:31, é deomai, que significa estar em grande necessidade de, é pedir com um senso de urgência. Então veja, a igreja tem uma necessidade extrema, uma necessidade urgente. Então eles estão orando: Deus Pai, nós temos uma necessidade urgente. O que Jesus faz? O que o Pai faz? Derrama o Espírito Santo, mostrando que a necessidade grande e urgente da igreja é qual? Ser cheia do Espírito Santo de Deus. Quantos querem viver essa graça de Deus sobre a sua vida? Não aceite viver uma vida espiritual verdadeiramente aquém disso. Não aceite viver uma vida espiritual vazia, sem sentido, uma vida espiritual sem um envolvimento pleno com a presença do Espírito Santo. Veja, meus irmãos, quando Davi ele peca contra Deus, o Salmo 51 pinta bem isso, coloca. Qual foi o apelo que ele fez desesperado ao Senhor? Davi pecou e ele tem agora um pedido a fazer, e ele está desesperado, porque ele está podre por dentro. A Bíblia diz: enquanto me calei, os meus ossos se apodreciam. Ele está podre por dentro por causa do pecado. Qual é o pedido dele? Olha o que ele fala, Salmo 51, 10 ao 12, olha o que ele diz: cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torne a dar-me a alegria da salvação. Olha o grito desesperador do rei de Israel, o maior de todos os reis. É claro que Cristo não pode ser comparado, o maior de todos os reis que já passou em Israel. Olha a maior necessidade dele: eu não posso perder a comunhão do Espírito de Deus. Ele está ligando a comunhão do Espírito com o coração novo. Ele está ligando a comunhão do Espírito Santo com o espírito reto. Ele está ligando a presença do Espírito Santo com a presença de Deus manifesta. Ele está linkando a presença do Espírito Santo com a alegria da salvação. Ebidasse entre faço, coremantri que bidácia que vos saio. O Espírito Santo, vamos lá, por que devemos pedir para o Pai desesperadamente? Deus, derrama o teu Espírito, enche-nos com teu Espírito, nos envolve com teu Espírito. Primeiro, antes de aplicar isso aqui, não aceite ser um marido vazio. Quer ser um marido? Seja um marido cheio do Espírito Santo. Não aceite ser uma mulher vazia. Seja uma esposa cheia do Espírito Santo. Não aceite ser um filho vazio. Seja um filho cheio do Espírito Santo. Quer ser uma solteira, aleluia, no Senhor, mas seja uma solteira como as filhas de Felipe, uma solteira cheia do Espírito Santo. Aleluia, aleluia.
Não aceite viver sem um envolvimento profundo, poderoso e gracioso com o Espírito Santo. A minha oração é que Deus levante famílias cheias do Espírito Santo, músicos cheios do Espírito Santo, jovens, crianças e adolescentes cheios do Espírito Santo, sonoplastas cheios do Espírito Santo, o pessoal da mídia que tira fotos e faz os vídeos cheios do Espírito Santo, as minhas irmãs cheias, os varões cheios da calabaçada, calabaçúria. Levante a mão, sustente as mãos assim para o alto e diga: Deus, nesta noite eu entendi que a minha maior necessidade é ser cheio do Espírito Santo. Põe a mão no vizinho para ver se ele desperta e diz para ele: seja cheio do Espírito Santo agora. Alá subidequece me ande comanai. Eu sou crente por convicção em Jesus Cristo. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu amo ser cheio do Espírito Santo. Dalacalachare me comanai. Não aceite ser um obreiro cabeça rachada. Não aceite ser um obreiro canela fina. Não aceite ser um membro michuruca. Não aceite ser um crente furreca. Seja cheio do Espírito. Alecomanara subricomanai. Primeiro, o Espírito do Senhor, era cora sorebacócia, era que entre saba coresai, deba coressa mantuque satorecia, para condesse cofaceia. Sinta a graça dele aqui. Há um mistério aqui desenrolando aqui. Eu estou sentindo a fiação aqui no púlpito aqui, ó. Estou sentindo uma operação aí no meio da congregação. Hoje até aquela galeria vai pegar fogo ali, viu? É bacalabaxande comanai. Oh, meu Deus. Fogo no coração. Vamos lá. Primeiro, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Ele acaba com toda aridez espiritual. Quer acabar com uma vida escassa espiritualmente falando? Quer viver uma inundação espiritual? Clama por ele. Está escrito em Isaías capítulo de número 32, versículo 15. Espere que até que lá do alto sobrevenha o Espírito do Senhor. Então teu deserto será transformado em uma terra fértil. E a terra fértil vai parar por aí? Não, a tua terra fértil vai ser feita em um lugar florido. O Espírito de Deus, ele acaba com toda a aridez espiritual. A tua vontade de orar vai voltar. A sua vontade de consagrar a Deus vai voltar. Você consegue passar um culto sem falar em língua estranha. Você está precisando de renovo espiritual. Elebacanda labaxande comanassa. Adabacalabarachande calabaçúbia. Passa um culto sem sentir a graça, sem perceber pela fé a presença.
Tem gente, se eu pegar o espanador espiritual e começar a bater aqui, vai subir poeira para todo lado. Às vezes vem no culto e vem para conversar, vem no culto e fica mexendo no celular escondido na bolsa, ou mexendo aí, sai fora, seu seco. O Espírito Santo vai pegar você de jeito, ele vai acabar com essa aridez espiritual da sua vida. Seja cheio, seja cheio. Derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito, o meu espírito, o meu espírito, o meu espírito. Deixa eu falar para você, o que Deus tem para você hoje não é a chave de carro, não é a chave do palácio da cidade. Hoje o que Deus tem para você, seja cheio, seja cheio, seja. Segundo, eu levanto a minha mão em voz profética, porque eu sinto o Espírito de Deus me dominando, e eu libero a palavra profética que Joel profetizou, e a dizer que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Crianças vão profetizar, os jovens vão ter visões, até os velhinhos vão ter sonho. Que Deus me guarde, que Deus nos guarde de toda frieza espiritual, terra seca. Aleluia. Tem gente que para você arrancar um glória da boca dele num culto, é só a eternidade para ter misericórdia. Mas hoje o Espírito Santo vai amolar suas cordas vocais. Hoje o Espírito de Deus vai te avivar aqui nesta noite. Glória a Deus. Estou sentindo ele aqui. Aleluia, glória a Deus. Segundo, o Espírito Santo, além de acabar com toda escassez ou aridez espiritual, o Espírito Santo traz um real despertamento e avivamento espiritual. Está escrito em Ageu capítulo 1, o povo, por causa da perseguição dos samaritanos, Esdras 4 registra isso, e ali os samaritanos se levantando, faz ou não faz, a obra parando, o povo desanimando, muita pressão ali do inimigo, e aí o povo foi deixando a casa de Deus de lado. Aí Deus toma a boca de Ageu e Zacarias, mas só falo da profecia de Ageu. Aí Ageu pega e diz: olha, vocês trabalham muito e recebem salário num saquetel furado, vocês comem, mas não se sacia, vocês se vestem, mas não se aquecem. Eu tenho cerrado os céus, não tem mais orvalho, não tem chuva, mas eu digo: levantai, subi ao monte, pegai madeira, edificai a minha casa, e dela eu me agradarei, porque assim como o meu Espírito estava com vocês no deserto, o meu Espírito é convosco neste tempo. Aí diz a Bíblia que no meio desta palavra profética, e diz assim: e Deus levantou o Espírito de Josué o líder, Zorobabel o líder, e de todo o povo. Sabe o que significa levantar o Espírito? Despertar. É um sentido de alguém que está dormindo, mas recebe um empurrão e levanta e acorda. É isso que Deus vai fazer em algumas pessoas aqui nesta noite. É tempo de despertamento espiritual. O teu glória vai ser diferente, a tua adoração vai ser diferente, o teu trabalho vai ser diferente, a tua vida cristã vai ser diferente. Aleluia! Despertamento. O teu devocional vai ser diferente, vai ser tudo diferente. Terceiro,
O Espírito Santo é meigo, oh meu Deus, olha o que ele faz, por isso nós temos que clamar por ele. Ele ajuda e intercede, Romanos 8, 26. Você sabe que ajuda ali, essa palavra é tremenda no grego, sinantilambanomai, significa socorrer, chegar ao lado de alguém e pegar a carga do lado dele e ajudá-lo. Ou seja, o Espírito Santo não deixa a gente se afundar. O Espírito de Deus não deixa a gente fracassar na nossa vida espiritual. Quando você pensa dessa, não escapa, ele vem e te levanta. Oh meu Deus, vocês estão aqui? Ajuda na nossa fraqueza e ainda ele torna a nossa oração eficaz. Porque quando fala ali que ele intercede, significa que ele está tornando a nossa oração eficaz. Porque às vezes a gente está orando, está falando tanta besteira, o Espírito Santo falando, não é isso que ele está querendo dizer não, pai, é isso aqui, ó. Às vezes o crente está lá e fala, eu quero morrer. Pai, não é isso aí não, deixa eu falar aqui, ó. É isso aqui, ó. Aleluia. Estou sentindo muita graça. O Espírito Santo te pega pela sua mão hoje e te fala, anda comigo, anda na minha presença, vem comigo, vem. Eu te ajudo, eu te sustento. Aleluia, glória a Deus. Levante a mão que eu vou profetizar uma profecia que veio agora, está na ponta da língua. Eu estou dizendo em o nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo vai te capacitar a orar com eficácia. Você vai viver o tempo de grande resposta de Deus às suas orações. Quem crê, dá um grito de glória para... É tempo de resposta, é tempo de resposta, é tempo de resposta. O Espírito Santo vai trazer eficácia nas nossas orações. Quarto, o Espírito Santo nos orienta. Atos 10, 19, o Pedro estava meio desorientado. E aí estava aparecendo 3 varões, ele não sabia o que fazer, se vai, se fica. Aí o texto diz, disse-lhe o Espírito. Ó, disse-lhe o Espírito. Você não vai ficar que nem um carro desgovernado. Disse-lhe o Espírito, pode ir com eles, que eu estou nesse negócio. E aí Pedro foi, e aí foi conduzindo ele, e Deus levou ele, aleluia, na onde Deus queria usá-lo, aleluia. O Espírito Santo está nos orientando. Primeiro, ele está aguçando os nossos tímpanos espirituais. Você vai começar a ouvir o Espírito Santo como você nunca ouviu. Se você não reagir, eu paro de pregar, hein? Vou falar de novo. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo como nunca antes você ouvia. É sensibilidade espiritual. Não se assuste se você estiver andando na rua e ele falar, o mistério é esse, vai lá e fala. Ele é o teu orientador. Outra coisa, o Espírito Santo, não dá para falar tudo, é muita coisa, né? Mas só algumas que Deus colocou no meu coração. O Espírito Santo é nosso guia. O Salmo 143, 10 diz, me guia em terra plana pelo teu bom Espírito. Olha, só para você entender, olha o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Atos 16, Paulo está querendo ir, oh meu Deus, para a Ásia. E ele vai lá com todo o ímpeto, vou para a Ásia. O Espírito Santo travou. Vai não. Ele poderia ficar meio encafifado, mas que negócio que é esse? Mas aí o Espírito Santo pega e o vento assopra onde quer. E aí soprou. Olha só o que ele fez. Irmão, às vezes você pensa que uma porta se fechou, é porque tem 3 maiores abertas na sua frente. Vocês estão aqui. Eu vou dizer de novo, você fica se lamentando por uma que se fechou, tem 3 maiores aí na tua frente que ele vai colocar para você. E quem está falando isso não é eu, é o texto. Porque olha 3 portas que Deus abriu na vida de Paulo. Aí ele foi para Macedônia. Aí ele foi para a Europa. E aí o que aconteceu? Primeira porta que se abre, a Lídia. E Deus abriu o coração de Lídia, a palavra pregou, ela desceu as águas do batismo. Segunda porta que Deus abriu, a menina endemoniada foi liberta.
o diabo descia nela e revelava as coisas. Agora quem desce nela é o Espírito. Não é mais espírito de engano, não. Descer, pum. E terceira porta que se abre na vida de Paulo, o carcereiro. Carcereiro. Ele ia se matar. Não faças tal coisa. Deus fechou aquela porta para me trazer você até aqui. Oh. Deus está falando aqui, isso é revelação, ciência da palavra. Deus fechou portas que não era para você não estar aqui, mas Ele te trouxe. Aleluia. Ele te trouxe para tratar das tuas feridas. Ele te trouxe para levantar o teu ânimo. Aleluia. Se você crê em profecia, então levante a mão e diga: tem 3 grandes portas abertas na minha frente. Quem recebe, recebe dando glória a Deus. É só quem... Alguém está crendo? Alguém está crendo? Alguém está crendo? Alguém está crendo? Aleluia. Calabassúria. Bassuri quessa calabaia. Calabassume derrece. Eita. Deus está dando uns negócios aqui forte. Deus está abrindo porta de nações aqui. Eu não sei para quem que é, Ele não falou. Ele está abrindo porta de nações aqui. E Ele está dizendo: é portas para coisas grandes. Ela é plomoto profa subderre. Eu vou voar hoje aqui. Aleluia. Vamos lá. Essa aqui é só o crente que vai dar glória agora. O Espírito Santo santifica. Romanos 1,4, o Espírito de santificação. O que é santificar? Te tornar santo, te separar do comum. O que é ser santo? Ser separado do... Deus não te chamou para viver uma vida qualquer. Deus te chamou para viver uma vida sobrenatural. Meu Deus. E aí tem um desavisado que vê você vivendo uma vida honesta diante do Senhor e às vezes fica te censurando. É porque ele vive o comum, você vive o extraordinário. A vida no Espírito é uma vida, é uma vida extraordinária. É como diz aí uma linguagem mais atual, é fora da curva. Meu Deus. Aleluia. Que coisa mais linda do céu. O Espírito Santo, essa aqui também, só o crente que vai dar glória. Além de santificar, a pessoa vive uma vida agora de santidade, né? O Espírito Santo, ele mortifica a nossa carne. Vou falar de novo. O Espírito Santo mortifica a nossa carne. Romanos 8,13. Se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, mortificará a vossa carne. Ou seja, o que é a carne? É as inclinações pecaminosas, mas pelo poder, pela presença do Espírito que está em nós. Aí o diabo pega e sopra, vai lá e dá uma tragada. Você fala: o Espírito que domina, e eu mortifico a carne. Vai lá, fala mal dele, descasca em cima dele, manda o WhatsApp, liga, fica perdendo tempo da sua vida. Isso é a carne. Aí o crente cheio do Espírito, ele corre dessas coisas. Aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Quem quer mortificar mais ainda a carne? Que de verdade, quem quer? Eu sinto que, pastor Júlio, tem libertação acontecendo aqui. Pode todos levantar a mão, sem exceção. Fica 30 segundos com as mãos. Olha só que forte. Calabasube derrebe daraçai. Olha aí, ó. Olha Deus acabando com essa homossexualidade aí, ó. Olha Deus acabando com essa cachaça aí, ó. Olha Deus acabando com essa prostituição aí, ó. Olha Deus acabando com essa vida torta aí. Receba a mortificação da carne.
A carne vai dizendo: para, desiste, entra no quarto, entra na caverna. Mas vem uma voz dentro da caverna: sai daí, eu tenho obra com você. Sai dessa caverna que eu tenho obra. Vamos lá? Penúltimo. O Espírito Santo produz em nós dons. Ele dá os dons, produz o fruto e nos torna pleno. Olha, vou até falar que é lindo. Ele dá os dons, produz o fruto e nos torna pleno. Aleluia, aleluia, aleluia. Abre as duas mãos, porque é Ele. Eu vou profetizar, porque a Bíblia diz: Ele dá para quem quer o dom da fé, os dons de curas, o dom de operação de milagres, o dom da profecia, o dom da variedade de línguas, o dom da interpretação das línguas, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. Mão no coração agora. É Ele que produz o fruto, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a temperança e a mansidão. Agora põe a mão na cabeça. Porocotorosi que deixéria, porque está escrito em Isaías 11:2. Venahá alave, ruach Adonai, ruach Chochmah, uvinah, ruach etzá, ugevurá, ruach daat, Veirat Adonai, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de poder, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Deus está planificando a sua vida. É a vida. Aleluia. E agora eu vou encerrar, hein? Eu vou encerrar. Quer mais que o Espírito Santo faz na nossa vida? Esse aqui é para os crentes avivados. Ele nos dá poder. Quem quer receber poder aqui? Deixa eu ver, só quem quer receber poder. Poder, pastor, o que é poder? É dunamis, que significa poder real, ação sobrenatural de Deus. Aleluia, é o que eu já disse. Você não nasceu para viver uma vida comum. Deus te levantou para viver uma vida sobrenatural. Por isso que está escrito: João Batista, ele veio batizando em águas para arrependimento, mas eu vos batizo com o Espírito Santo e com fogo. É por isso que Jesus falou: eu tenho uma preocupação com os meus discípulos, e a preocupação é essa: vai lá ficar na cidade de Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. O problema, sabe qual que é? É que tinha quase 500 que Jesus apareceu, ou mais de 500, mais de 500, mas 380 desanimou, 380 parou de orar, 380 parou de congregar, mas tinha 120, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, veio do céu um vento veemente impetuoso e encheu a casa onde estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios. Levante as duas mãos o mais alto que você pode, não canse, pelo amor de Deus, sustente essas mãos, adore a Deus com toda a liberdade agora, porque Deus vai renovar a tua chamada, Deus vai renovar o teu mistério. É poder que restaura, é poder que renova, é poder que aviva, é poder que separa, é poder que capacita, é poder que usa, é poder que sara, é poder que liberta. Recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder. Poder,
Poder de Deus. A gente precisa de poder para tocar. Começa a tocar qualquer coisa aí, vai. Começa a tocar aí, vai, pode tocar. Enquanto eles vão solando aqui, você vai aí embaixo, toca a tua trombeta aí, pega o teu chofar, quebra o teu cântaro e acende a tocha. Acende a tocha, acende a tocha. Eu vou falar de novo. Ei, seu engomadinho, eu vou falar de novo. Quebra o vaso, acende a tocha. Tomado, eu já tô tomado. Quem pega? Quem pega? Quem pega? Vem pro brado, vem pro brado, vem pro brado. Ela é bacalabaçanda, ela é bacalabaçanda comarai. Comece a adorar a Deus com toda a força aí agora. Adore e não pare de adorar isso. Vai solando bem fraquinho assim. Não pode adoração. O instrumento está maior que a glorificação. Vem, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. É poder. É poder. É poder. É poder. Poder de Deus. Poder do alto. Poder do Pai. Poder do Filho. Poder do Espírito Santo. É poder que queima pecado. É poder que desfaz as amarras. É poder que queima toda maldade. É poder que desfaz as obras do diabo. É poder que restaura. É poder que levanta. É poder. Deus vai começar a tomar os vasos em línguas aqui agora. Você que não é batizado com o Espírito Santo, abre a tua boca. Sobe agora. Vem. Por que você está adorando tão tímido? Por que você está adorando tão fraco? Adora. Não vos embriaguei-vos com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, cantando salmos, hinos e adorando ao Senhor. Põe a mão no ombro aí do teu vizinho e diga para ele: a sua vida hoje está sendo renovada. É Ele, é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito. Receba. Tu precisa desse renovo hoje. Receba também. Já vai receber aí. Pega aí, minha filha. Pega. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Fica de pé e adora. Fica de pé e adora. Adora.
Comece a orar aí agora por alguém. Você vai interceder por alguém. Corre aqui o grupo de louvor, corre aqui. A mensagem não acabou, deixa esse negócio pegar aí, porque eu só saio daqui, olha que Deus renovar você. Eu só paro de ministrar quando Deus te tocar aí. Começa a orar aí, começa a orar. Me dá um pouquinho de som, meu bem. Deixa eu dar lugar, meu filho. Eu nasci, foi para isso, meu filho. Eu nasci para dar lugar. Começa a orar, ore aí agora, ore. Ore por alguém aí agora, ore, por favor. Querido Espírito de Deus, nós começamos a orar aí agora. Agora, Senhor. Vem quente, aleluia, vem quente. Só não pode estar maior. Começa a orar, começa a orar, começa a orar. Era macana, lavaço. Cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os vasos? Espírito de Deus, sopra, 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 sopra o teu vento, Espírito, e enche esta casa. Toque em meu coração, pra que eu tenha mais fome por ti. Toque em meu coração, pra que eu tenha mais sede de ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Toque em meu coração, pra que eu tenha mais fome por É disso que eu estou falando. É uma obreira cheia. É uma obreira cheia. É um crente cheio. Pega, 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 pega. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 13. O tema da mensagem é este: um pedido urgente pelo Espírito Santo. Diz o texto sagrado: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Obrigado, pode ocupar o seu assento. O contexto deste versículo único que acabamos de ler está justamente no capítulo 11, versículo de número 1, quando os discípulos contemplaram, ao longo dos anos que caminharam com o Senhor, viram a vida transbordante que Jesus vivia de oração, via o contato que ele tinha primoroso e íntimo com o Pai, e viu que Jesus orava de forma eficaz, uma oração íntima, uma oração eficaz, que sempre tinha resposta da parte do Pai eterno. E agora, vendo isso, eles olham para Jesus e fazem um pedido para ele: Senhor, ensina-nos a orar também. Veja, eu fico assim simplesmente maravilhado, porque eles poderiam pedir para Jesus muitas coisas, sendo que Jesus operou milagres e maravilhas sem número. A própria Bíblia diz que fosse enumerar todas as obras milagrosas que Jesus fez, nem todos os livros do mundo poderiam conter os registros. Mas pasmem, o que eles pedem para Jesus é isso: nos ensina a orar, mostrando para nós a importância de uma vida de oração. E Jesus então começa a ensinar eles falando sobre a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, na verdade, não é na mente do Senhor, passar aqui para a igreja, não é uma oração para a gente ficar repetindo toda hora, como se fosse uma reza, tá? Não é. Embora nós temos a liturgia de sempre abrir o culto com o Pai Nosso, mas e não estou dizendo que é errado fazer isso, claro que não, mas Jesus não deu a oração do Pai Nosso como uma reza para a gente ficar repetindo essa oração várias vezes ao dia. Isso não é bom, ok? Ele mesmo ensinou que não era bom você ficar fazendo palavras de repetição. Mas então por que ele deu a oração do Pai Nosso? É uma oração modelo,
quando ele dá o Pai Nosso, ele coloca os pontos daquilo que nós devemos orar, ok? Aí ele, depois que ele fala da oração do Pai Nosso, nos ensinando, né, os pontos que devemos orar, enfim, santificar o nome de Deus, não tomar, orar pelas nossas necessidades, orar pelo perdão, liberar perdão, enfim, você já conhece. Agora ele conta uma parábola, que vai do versículo 5 ao versículo de número 8. Ele conta uma parábola de um homem. Um homem recebe um viajante, um amigo na sua casa e não tem um alimento para pôr na mesa, não tem um pão para pôr à mesa. Então esses dois amigos estão indo agora a um terceiro amigo, só que era tarde, era justamente tarde o horário. E aí o que acontece? Ele bate na porta, era meia-noite, diz o texto, ele bate na porta e aí o texto diz: se ele não atender por ser o seu amigo,